Bom dia a todos, meu nome é Jordana. Hoje eu vou falar um pouquinho, sobre a importância de nós cuidarmos do nosso estilo de vida e a relação com o câncer de mama. Então, vamos falar sobre o comportamento sedentário, o consumo de bebida alcoólica, tabagismo e o câncer de mama. Eu, desde que formei, gosto muito de trabalhar com esse tema, desde 2010, trabalhar com a saúde da mulher, pensando no nosso bem-estar. Então, por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque o câncer hoje, câncer de mama, é a segunda neoplasia que mais mata mulheres em todo o mundo e também é a mais prevalente, tá? Então, nós temos uma estimativa recente do INCA, que conforme a localização primária do tumor e tipo de sexo, sexo masculino ou feminino, o câncer de mama feminino, ele é o mais prevalente, mais ou menos 29,7% de todos os tipos de câncer, considerando todos os tipos de câncer, 29,7% é o câncer de mama. Bom? Então, para o Brasil, estima-se que para o triênio de 2020 e 2022, nós teremos 66.280 casos novos de câncer de mama, tá? Para cada ano do triênio. E este valor, ele corresponde a um risco estimado de mais ou menos 61,60 casos novos a cada 100 mil mulheres. Quando nós pensamos na quantidade de mulheres que têm esse câncer de mama, nós vemos que é bastante e, além disso, é uma doença que a gente fala que ela tem uma alta letalidade. E isso porque, muitas vezes, ela é descoberta em estágios mais avançados. Então, mais importância de nós falarmos, do câncer de mama, pensando, inclusive, na mortalidade e na questão que nós podemos evitar. Tem uma grande probabilidade de ser evitado. Que hoje, quando a gente fala do câncer de mama, a gente vê que mais ou menos, no máximo, 10% dos casos, eles são considerados hereditários. O restante são alterações genéticas que nós podemos modular, tá? Então, 28% dos casos de câncer de mama podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudáveis. Então, ter um estilo de vida saudável durante toda a vida vai reduzir as chances do câncer de mama, tá? A incidência do câncer de mama. E é importante a gente falar que esses hábitos, eles são ao longo da vida. Então, desde que da criança, nós temos que estimular um hábito de vida saudável. E quando nós falamos do comportamento sedentário? O comportamento sedentário, ele é uma definição mais recente, que tem sido trabalhado pelo Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, e o próprio INCA, que é recomendado esse uso desse termo, que quer dizer sedentário, quer dizer sentar, o tempo que nós gastamos sentado. E ele seja utilizado para caracterizar qualquer atividade realizada com dispêndio energético baixo. Então, eu gasto pouca energia, assemelhando-se ao gasto de repouso, para realizar aquela atividade. E geralmente, quando nós estamos na postura sentada ou reclinada, e vai gastar menos do que 600. Para eu ser considerado sedentário, eu tenho que fazer um cálculo, que vai considerar todas as atividades que eu faço no dia, tanto no lazer, como atividade de limpeza de casa, como no trabalho, e vai considerar menos do que 600 equivalentes metabólicos por dia, bom? E isso quer dizer que eu tenho um baixo gasto energético, principalmente na postura que tem grandes músculos esqueléticos relaxados, tá bom? Então, eu não tenho nenhuma sobrecarga, então não existe uma necessidade de um gasto energético e de uso de grandes músculos, e grandes funções do meu organismo. Por exemplo, isso gera gatilhos de uma grande desregulação metabólica e por isso talvez esteja relacionado ao câncer de mama. Nós vamos falar mais detalhadamente nos próximos slides. Então, em vez de eu ir a pé para o meu trabalho ou até de ônibus, que eu tenho que andar até o ponto de ônibus, então isso gera um gasto energético maior. E esses comportamentos, tempo de tela, ficar muito tempo na frente tanto do celular como na televisão, usar muito o computador, jogar videogame no caso de crianças, que está muito em voga hoje. E tudo isso junto, ele vai gerar maior chance de eu me tornar sedentário.
Por outro lado, né, dormir em quantidade, ter um sono adequado, um sono saudável, é um comportamento necessário e benéfico para o indivíduo. Então, ele não é contabilizado quando a gente fala do comportamento sedentário, desde que seja um ritmo adequado de mais ou menos umas 8 horas por noite. Tá? Já a atividade física, né, ela é considerada, se insere num bom comportamento, né, e ele é benéfico à saúde em vários aspectos. E ela é considerada qualquer movimento corporal que resulte em gasto energético. Portanto, qualquer movimento que fazemos com o nosso corpo é uma atividade física. Seja uma tarefa de vida diária que fazemos no dia a dia ou quando a gente separa um momento para aquilo, atividade de lazer ou esportiva, né? E ela pode ser classificada em leve, moderada ou vigorosa. Atividades de vida diária como caminhar devagar, subir uma escada, que é uma atividade leve. Moderada, como uma caminhada mais rápida, um trote. E atividades vigorosas, que geralmente são aquelas atividades esportivas, competições e trabalhos pesados. Por exemplo, o trabalhador de uma construção, uma atividade de uma doméstica que carrega bastante baldes pesados. Então, naquele momento que ela está realizando uma atividade pesada, com bastante carregar bastante peso, isso é considerado uma atividade vigorosa. Então, alguns exemplos, né? Coloquei algumas imagens. Uma coisa importante também, jardinagem também é considerado uma atividade vigorosa. Enfim, andar de bicicleta, desde que seja em maior intensidade. Então, a atividade vigorosa, a gente soa mais, a gente se esforça mais, é aquela atividade que altera a nossa respiração, né? Nosso batimento cardíaco, nossa frequência cardíaca. Então, assim sendo no que nós conversamos aqui, nós temos que ressaltar que ambos os comportamentos podem coexistir no cotidiano das pessoas. Então, eu posso ter, em alguns momentos que eu fico mais sedentária e em outros momentos que eu faço uma atividade física mais vigorosa, né? Então, a gente deve procurar balancear o nosso dia. Então, quando a gente fala em comportamento sedentário, tanto a American College of Sports Medicine e tanto a Sociedade Americana de Câncer, eles vão falar que o que importa é o nosso dia, né? Então, nós temos que ter mais do que 600 METs, né, por dia de gasto de energia. De preferência que nós separemos um tempo para realizar uma atividade que nos dê prazer, que nos faça relaxar, para aumentar, porque a gente vai trabalhar um pouco a questão hormonal, né, na questão até psicológica, que também pode estar relacionado ao câncer, né? Então, por outro lado, outra pessoa pode apresentar níveis de atividade física acima do recomendado, 60 minutos diários de atividades vigorosas, por exemplo. Porém, por outro lado, ela fica várias horas por dia deitada, sentada, o trabalho dela é sentada. Isso também não é considerado saudável. Nós temos que ter, ao longo do dia, alguns momentos que nós praticamos atividade física, de uma maneira ou outra. Então, por que nós temos esse conhecimento hoje de que é importante nós sermos ativos? Porque o desenvolvimento de uma célula neoplásica ela é consequência de uma série de falhas sequenciais nos processos de divisão celular. E, de forma bem resumida, que eu vou falar aqui, nós temos a ativação de proto-oncogenes e a inibição de genes que são considerados genes supressores de tumor. Quando isso acontece, nós podemos ter um processo de iniciação de um tumor, né? E apesar desse processo ele correr no ambiente molecular, celular, algumas condições ambientais parecem favorecer as modificações no modelo genético. Então, o que nós fazemos no nosso dia a dia, apesar de ser uma coisa externa, pode gerar uma interação em nível molecular, que é o caso dos estudos indicam muito em relação à atividade física, o consumo de bebida alcoólica, tabagismo e o nosso hábito de vida em relação à alimentação. E isso vai favorecer as modificações no modelo genético e, consequentemente, na replicação da célula, no modelo molecular. Ser sedentário, que é uma condição ambiental, pode estar diretamente relacionado a essas modificações no modelo genético. Quais são os possíveis mecanismos que isso acontece, né? Porque a atividade física ou a ausência, né, de atividade física, estar sedentário, pode propiciar um ambiente
mais inflamado, né? Já ao contrário, a atividade física vai gerar um ambiente anti-inflamatório, por regular a produção de alguns hormônios, por exemplo, o cortisol e a adrenalina, por reduzir a infiltração de macrófagos e monócitos no tecido adiposo, que também está relacionado, né, a uma série de doenças inflamatórias, que isso já é uma resposta inflamatória, por gerar um aumento transitório de interleucina 6, proveniente do tecido muscular, e na redução da expressão de receptores Toll-like, que também estão relacionados à inflamação e a uma resposta local, molecular ali, celular. E de maneira crônica, né? Como? Porque esse efeito anti-inflamatório, ao longo do tempo, ele vai reduzir a produção persistente de citocinas, citocinas pró-inflamatórias, vai melhorar a função endotelial, ou seja, a circulação do sangue, e proteger contra a resistência à insulina, né? Que é um hormônio que quando está em excesso, porque quando eu tenho uma resistência à ação da insulina, o meu organismo ele tem que produzir mais insulina. Então essa insulina ela não vai ser eficiente e vai estar lá livre na minha corrente sanguínea, tá? E isso pode ser induzida pela produção do TNF-alfa que vai pode estar em elevadas concentrações na corrente sanguínea. Além disso, nós temos uma consequência indireta, que é a perda de peso corporal, que muitas pessoas podem ter, o controle, não é nem só perder o peso, a questão maior é ter a manutenção de um peso durante toda a vida, né? Estudos demonstram que quando a gente fala de câncer de mama, mais importante é você ter uma estabilização do seu peso, tá? E também, como é a sua composição corporal? Quanto de gordura corporal você tem, quanto de músculo que você tem. Então, nós temos hoje que pensar mais nessa composição corporal. Atenuar também as disfunções fisiológicas induzidas pelo acúmulo de gordura. Então, a atividade física ela ajuda muito a reduzir o acúmulo de gordura, principalmente na região visceral e aquela gordura que envolve e que adentra aos órgãos, né? Que também geram vários tipos de doenças e também pode estar relacionado ao câncer, tá? O tecido adiposo ele está envolvido diretamente na síntese e conversão de hormônios, esteroides, né? Que estão bem relacionados ao câncer de mama. Também há a produção de adipocinas, que aumentam a inflamação sistêmica, reduzem a insensibilidade à insulina e a oferta de oxigênio, favorecendo também um estresse oxidativo. Aumenta também a liberação de espécies reativas de oxigênio, aumentando o estresse oxidativo. Então, isso tudo é uma consequência indireta, porque geralmente, quem é mais sedentário, eles não têm uma composição corporal, aumenta a quantidade de gordura. Nós temos que falar aqui no ambiente macro. Nesse momento eu estou falando apenas dos benefícios específicos da atividade física, né? Então, quando eu tenho mais gordura corporal, todos esses mecanismos vão ser piores, então podem aumentar as chances do câncer de mama. Então, a alteração da composição corporal está relacionada. Então, quando eu tenho mais quantidade de músculo e menor quantidade de gordura, principalmente na região abdominal. Aumento da capacidade funcional. Então, também o exercício físico vai ajudar isso. E esse aumento da capacidade funcional está muito relacionado também àquelas pacientes que têm o câncer, né? Então, a gente ter uma maior quantidade de músculo, quando a gente trabalha com um paciente que a gente chama de sobrevivente do câncer de mama, que passou por um câncer de mama, então isso é muito benéfico para aumentar a qualidade de vida e reduzir a chance desse paciente ter novos episódios de câncer, tá? Também na atividade física ela vai ajudar na capacidade respiratória, na oxigenação e na circulação sanguínea. Isso também ajuda na prevenção, na proteção do câncer de mama, tá bom? Também tem alguns estudos indiretos que falam que atividade física, uma atividade física prazerosa, por isso que a gente fala muito dessa questão de você separar um momento para fazer atividade física e essa atividade seja uma atividade que te dê prazer, tá? Porque isso vai gerar uma regulação emocional, vai te dar um momento de extravasar, de tirar aquele estresse que foi acumulado na sua atividade diária. E isso também tem alguns estudos que demonstram que vai reduzir, vai ajudar na redução das chances do câncer de mama. São estudos indiretos, mas numa abordagem qualitativa, não quantitativa, tá?
E também, a atividade física também tem alguns estudos que demonstram que melhora a qualidade do sono. E essa qualidade do sono vai aumentar, vai melhorar a homeostase do corpo, dando maior controle metabólico, produzindo mais hormônios benéficos que podem ajudar na proteção do câncer de mama. Então hoje, qual que é a recomendação internacional para a proteção do câncer de mama? Que nós tenhamos que pensar e orientar também nossos pacientes para terem um engajamento regular em atividades moderadas por pelo menos 150 minutos semanais. Ou atividades de intensidade, então atividades muito vigorosas que vai realmente estimular a frequência cardíaca, e também com atividades de força, né, com uma estimulação muscular para garantir a produção e regeneração muscular de 75 minutos semanais. Limitar o comportamento sedentário nesses outros momentos e se envolver em atividades não convencionais que aumente o gasto energético da pessoa, né? E aí, isso tudo visando reduzir a gordura corporal. E aí, inclusive, quando a gente fala numa pessoa que precisa, a gente vê que ela precisa reduzir, passou por uma avaliação e ela precisa reduzir a gordura corporal, essa atividade física, ela precisa ser em maior intensidade. São atividades moderadas, né, por 225 a 320 minutos de gasto por semana, tá? Isso junto com restrição calórica para promover um balanço energético negativo, ok? Essa é a recomendação atual. Quando a gente fala no consumo regular de bebida alcoólica, a nossa população, na última Vigitel, nós observamos que ela aumentou o consumo de bebida alcoólica. E esse consumo, ele aumentou principalmente em mulheres, adolescentes e idosos, tá? Então, a gente tem que, de qualquer maneira, acender um alerta, né, em relação a isso. Hoje em dia, com a mudança mesmo do padrão de vida feminino, as mulheres elas estão bebendo muito mais, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, o consumo de bebida alcoólica, ele vai ser classificado conforme o tipo de bebida consumida, né? A gente vai estimar as gramas de etanol por dose daquela bebida. E a quantidade que é consumida e a frequência habitual que é relatada pela pessoa, né? A OMS, ela fala que a dose diária deve ser de no máximo 10 gramas por dia, tá bom? Então, seria mais ou menos um copo de cerveja, uma taça de cerveja, uma taça de vinho ou 30 ml de destilado, né? Então, sendo que cada cerveja, vinho, vai ter uma graduação alcoólica menor ou maior. Então, nós temos uma média, tá? E quando a gente fala da recomendação para evitar mesmo o câncer, a gente não deve exceder 2 doses por dia. Bom, mas a reflexão que fica essa aqui é uma publicação que saiu recentemente, tá? No INCA, falando que, independente do tipo de bebida alcoólica, nós devemos tomar cuidado. O álcool, ele é socialmente aceito e, inclusive, estimulado, tá? Da mesma forma que, em gerações passadas, pais incentivavam o tabagismo para até os seus filhos, né? Pedindo para os filhos acenderem cigarro e tudo mais. Então, a gente tem que fazer uma reflexão em relação a isso, né? Nessa mudança na aceitação do tabagismo. Existem alguns estudos que já demonstraram que, mesmo um consumo em pequena quantidade, com o passar dos anos, uma exposição frequente, podem gerar algumas lesões, que é o caso que nós vamos considerar para o câncer de mama. Então, mesmo o consumo leve, ele pode ser deletério, porque pode, naquela questão do nível molecular, ele pode agir naquela molécula, gerando um dano no tecido e na célula, tá? Além disso, quando a gente fala especificamente para o câncer de mama, o álcool, o etanol, a substância, né, que tem, ela pode gerar alterações dos hormônios que estão relacionados ao câncer, os estrogênios e os androgênios livres. E pode aumentar a pró-inflamação, ter um efeito mitogênico, que é de aumentar a multiplicação celular, aumentar o fator de crescimento semelhante à insulina, que gera uma resistência à insulina, né? Então, a gente fala assim, quando a pessoa, isso falando já de um alcoolismo crônico, né? A pessoa ela é magra, mas ela tem uma resistência à insulina muito grande, ela muitas vezes tem até um diabetes associado ao consumo de bebida alcoólica, tá? E outra questão que os artigos, eles
colocam muito em foco é essa multicausalidade, que muitas vezes a pessoa começa no consumo de bebida alcoólica e quando ela bebe, ela acaba consumindo o cigarro, fazendo o tabagismo nesse momento, né, junto. Então, tanto o tabagismo como a bebida alcoólica, os dois eles andam juntos no estilo de vida que pode aumentar as chances por câncer de mama. No sinergismo, né? Esse aqui foi um artigo que foi publicado na Lancet Onco, que é uma revista, a melhor revista que a gente fala hoje, né? Quando a gente fala do fator de impacto relacionado ao câncer de mama. E ela estimou que a carga global hoje de morte e de novos casos de câncer em 2020 atribuída ao consumo de álcool, ela é muito grande, né? E quando a gente fala desses cânceres, a gente vê que nós temos 98 mil casos novos em todo o mundo de câncer de mama que pode ser atribuído ao consumo de bebida alcoólica. E quando eu falo nesse consumo de bebida alcoólica aqui, quando a gente lê lá na metodologia do artigo, ele demonstra que a maioria dos estudos eles não consideraram um consumo crônico, foi um consumo moderado de álcool que aumentou o risco para o câncer de mama. Então fica aqui, né, a nossa ressalva. Então não é um consumo crônico, um consumo abusivo de álcool, um consumo moderado também pode aumentar o risco para câncer de mama. E tabagismo. O tabagismo ele é considerado, né, o ato de consumir cigarros, cachimbo, charuto, paeiro, que se utilizavam muito antigamente, ou outros produtos que contêm tabaco, cuja droga, o princípio ativo, né, é a nicotina. E assim, é importante a gente falar que o tabagismo, ele diminuiu bastante, mas quando a gente fala que nós trabalhamos em saúde pública, quando a gente fala do paciente da zona rural, hoje a gente ainda tem um consumo muito alto de paeiro, por exemplo, que aumenta mais ainda que a gente tem tanto a ação da nicotina como a ação da própria fumaça, né? Então aumenta o câncer de mama. Câncer de mama e vários outros tipos de câncer. Eu tive a oportunidade de trabalhar no hospital das clínicas e lá nós observamos que muitos pacientes da zona rural que tinham câncer de mama, a gente ia investigar, né, os fatores de risco e nós vimos que muitas vezes a mulher não fumava, mas o marido fumava. E outra questão também, a questão de cozinhar no fogão a lenha, que também estava muito relacionada ao câncer de mama. Bom, então é um alerta aqui. E, inclusive, a Organização Mundial de Saúde considera o tabagismo como uma pandemia. Ele é uma doença, tá? É considerado uma doença pelos gastos de saúde pública e pelas consequências para a saúde que pode ter. E ela é mundial, né? E a questão é o seguinte, o Brasil e o mundo, eles têm diminuído mesmo o nível, né? O número de pessoas que fumam, né? Porém, hoje nós temos muitos adolescentes que estão fumando e aumentou consideravelmente o número de mulheres que começaram a aderir, né, ao uso de cigarro, tá? Apesar do Instituto Americano de Câncer considerar que o montante de estudos que nós temos investigando a associação do tabagismo e o risco de câncer de mama ser inconclusivo, eles mesmos fazem a reflexão de que o tabaco ele tem diferentes compostos químicos, em maior quantidade, quanto maior o tempo que a pessoa fuma, maior é a exposição, tanto quanto quando eu falo em duração ao longo da vida e número de cigarros que essa pessoa fuma. E também o Instituto de Câncer ele fala não só da nicotina, mas que hoje nós não temos um controle da produção do tabaco, do cigarro. Então, muitas vezes são adicionados vários outros produtos que pioram, que aumentam ainda as chances do câncer e de várias outras doenças, né? E por que isso pode acontecer? Por causa de todas essas substâncias tóxicas que tem no cigarro, podem induzir mutações, né? Aumentar a inflamação e aumentar o estresse oxidativo em nível molecular, tá? E com o tempo, esses efeitos pró-inflamatórios superariam os efeitos antiestrógenos. Por quê? O Instituto de Câncer fala que provavelmente os estudos são inconclusivos porque, dependendo de como é o cigarro,
se for em pequena duração, a mulher, quando a gente fala de câncer de mama, a mulher ela pode ter uma redução na produção de estrogênio, por exemplo, e isso poderia, balancear o risco com a proteção e não ter uma causalidade, tá? Mas, quando a gente fala em longo tempo, em fumantes de longo tempo, nós temos sim uma comprovação, uma relação clara entre o tabagismo e o aumento das chances de câncer de mama, tá bom? E aqui, esse foi um artigo publicado por, inclusive, um grupo de pesquisa aqui do Hospital das Clínicas, em que eu faço parte, que nós observamos que quando nós falamos da população brasileira, a gente fez algumas outras pesquisas, o tipo de câncer que nós temos na população brasileira, ele é um pouco de mama, ele é um pouco diferente do resto do mundo, tá? Então, nós falamos que a nossa população ela é muito miscigenada, tem um estilo de vida diferente, nós temos a nossa cultura própria. Mas nós conseguimos observar que tanto o comportamento sedentário como o consumo de álcool e o tabagismo também vai aumentar o câncer de mama, tá? Mas o comportamento sedentário e o consumo de bebida alcoólica, ele vai aumentar o risco de câncer de mama independente do estado menopausal, independente da idade. Então, se eu sou nova e ainda menstruo, eu também, se eu for sedentária e também consumir bebida alcoólica acima das 10 gramas de etanol por dia, né? Eu vou aumentar o risco do meu câncer de mama. Agora, se eu fumei a minha vida inteira, vamos dizer que eu tenho um fumo acima de 10 anos, vai aumentar o risco consideravelmente de eu ter um câncer de mama quando eu estou na pós-menopausa, tá? E aí, quando a gente fala isso, eu faço aquela reflexão que eu falei lá na frente. A questão é a exposição, né? O tempo que eu fumei. Mas, quando a gente pensa na associação do estilo de vida, que uma coisa puxa a outra, nós temos que tomar muito cuidado. Então, não fumar, ele deve ser recomendado em qualquer idade. Independente, claro, não somente pelas as outras doenças que o câncer pode, os outros tipos de câncer, né, que o tabagismo pode causar, né? Então, nós temos que tentar nos manter durante toda a vida ativos, evitar o consumo de bebida alcoólica e o tabagismo, que são ferramentas que vão nos ajudar a evitar o câncer de mama. E aí, aqui é uma figura, né, que ela vai mostrar a quantidade, quanto. Então, você pode perceber que quando a gente fala na pré-menopausa, nós observamos que a atividade física, ela vai reduzir cerca de 49% o risco de câncer de mama. E quando a gente fala na bebida alcoólica, nós também temos, uma redução de risco mais ou menos de 69%. E assim, essa amostra que nós estudamos, ela teve um risco, teve um consumo de bebida alcoólica que não foi tão alto. Então, assim, quando a gente dividiu por dia, o consumo médio foi mais ou menos umas 8 gramas de etanol. Então, nós temos que ver com cautela essa recomendação, porque dependendo, se a pessoa tem uma predisposição e aí ela consome bebida alcoólica, ela pode aumentar mais ainda o risco dela ter um câncer de mama, tá? E quando nós falamos na mulher que já está na pós-menopausa, ou seja, ela já parou de menstruar, ela não menstruou já faz mais de um ano, a atividade física ela continuou sendo importante e o consumo de bebida alcoólica também. E o tabagismo ele entrou ali no limiar de significância, com um risco de 2,49, né? Aumenta 2,49 as chances do câncer de mama. Okay? Então, para resumir, né, essa cartilha ela foi lançada pelo INCA, então eu usei, né, a fonte INCA. Como que eu posso me proteger do câncer de mama? A primeira coisa é que nós temos que fazer de tudo para manter uma vida saudável. Nós temos que também fazer o autoexame das mamas, fazer a mamografia nos casos recomendados, né? Mas também devemos manter o nosso peso corporal saudável, né? Manter o nosso corpo
a gente fala assim, manter o nosso peso ajuda a manter a homeostase do nosso corpo, né? Ser fisicamente ativa, então nas nossas atividades diárias, evitar a bebida alcoólica, evitar o tabagismo e também quando nós somos fumante passiva, tá? A gente também tem um risco, então evitar estar exposta tanto ao fogão de lenha, né, por muito tempo, ou com outras pessoas que fumam, né? E uma coisa que eu não falei aqui, que a gente teria uma aula inteira para falar sobre isso, mas amamentar até o sexto mês de forma exclusiva e, se possível, até 2 anos ou mais também vai proteger contra o câncer de mama. Essas foram as principais referências que foram utilizadas e eu me coloco à disposição para qualquer dúvida.